Olá, meu nome é Clarissa Calil, eu sou advogada de imigração licenciada nos Estados Unidos e no Brasil. Estou gravando esse vídeo hoje para estar falando sobre o VAWA, em como adquirir o seu Green Card de 10 anos através do processo VAWA, e qual tipo de requerimento e documentos você precisa para provar que você é elegível para o processo VAWA. Se você está em um relacionamento abusivo com um cidadão americano ou uma pessoa que tenha Green Card, você é elegível para o VAWA. Porém, existem vários critérios que a gente precisa provar além, desse relacionamento que você tem. O primeiro critério é a gente provar que você está num casamento de boa fé, ou seja, você casou por amor. Segundo critério é a gente provar que em certo ponto do relacionamento você chegou a residir com o seu cônjuge. Terceiro requerimento é a gente provar que você é uma pessoa de boa conduta moral. E o quarto requerimento é a gente provar que você está em um relacionamento abusivo. E aí você me pergunta, eu não tenho nenhuma evidência, não chamei a polícia, como que eu provo? Os documentos, que geralmente a imigração gosta de ver, são documentos financeiros. Você criou uma conta conjunta com seu cônjuge? Fez um imposto de renda junto com seu cônjuge? Você chegou a ter alguns compromissos financeiros? Bom, teve um caso que uma vez eu vi que o casal conjuntamente comprou a lápide do cemitério juntos. E isso foi uma evidência para provar que o casamento é real. E aí você me fala, eu sou vítima de violência doméstica. E aí você me pergunta, como que eu vou provar isso? Eu não fiz imposto de renda, não tenho conta conjunta. Ele dominava toda a documentação. Como o VAWA é um processo diferenciado, a imigração entende que é difícil você, vítima de violência doméstica, que saiu fugida de casa, você obter documentação que o seu marido tem um domínio e controle. O VAWA, quando ele foi emitido, a lei foi elaborada, any credible evidence. O que é any credible evidence? Qualquer evidência que você tiver que passe credibilidade que o seu casamento é genuíno, é válido. É preferível você ter documentos financeiros juntos, mas se você não tem como provar que você saiu fugida de casa, cartas de amigos, cartas juramentadas, não é só uma carta, feita de qualquer jeito, mas uma carta que é juramentada, por pessoas que têm ou cidadania ou green card aqui no país, que sejam testemunhas, ou então fotos, mensagens de texto, cartões de casamento. Existem N maneiras de provar um relacionamento. Se você casou, com certeza você postou no seu Instagram. Com certeza você postou no seu Facebook. Provavelmente, se você saiu do relacionamento, você deletou, porque você ficou com raiva. Mas se você tiver um print, de quantas pessoas curtiram aquela foto, isso também pode ser utilizado como evidência para provar que o casamento é real. Isso são só sugestões, porém existem N maneiras de provar que você tem um casamento real. Segundo critério, provar que a certo ponto do relacionamento vocês residiram juntos. Olha, qualquer conta que você teve, conta do Amazon, ou então a utility bill na casa, qualquer conta ou correspondência que você tenha, que prove que você chegou a residir naquele endereço. Existem certas situações que o próprio controle e domínio, do abusador impediu você de ter acesso, a utility bills ou até o mailing, você saiu fugida de casa. Se essa é a situação, uma declaração bem detalhada de como que era a residência onde vocês moraram, quantos quartos tem. Teve uma certa vez que a cliente ela não tinha nenhuma documentação para provar que chegou a residir com um cônjuge abusivo em certo ponto do relacionamento. Ela não tinha evidências. O que acontece? O police report dela e dele tinha o mesmo endereço. Ou seja, juntos no crime, Isso foi bom porque a gente teve como provar que eles residiram na mesma casa. No police report dele, no police report dela, tinha o mesmo endereço. Terceiro critério, boa conduta moral. Uma boa conduta moral é pagar imposto, é você não ter nenhum crime sério no seu record. A gente sabe que, às vezes, dirigir sem carteira e tudo mais, acaba acontecendo. Mas isso não vai afetar a sua habilidade de provar que você tem uma boa conduta moral. Crimes que geralmente podem fazer você não ter uma boa conduta moral é se você foi convicted, se você foi acusado de algum crime, assault and battery, e esse crime ele foi dismissed, isso aí não é um criminal record e não vai afetar a sua boa conduta moral. Agora, se você foi acusada de um crime e foi convicted, e você admitiu, você plead guilty, ou seja, fez um acordo lá com o promotor e aí assinou lá, sou culpada, me dá uma probation. Isso aí já é considerado um crime para o seu recorde imigratório. Quais são os crimes sérios para afetar uma boa conduta moral? Bom, crimes de prostituição, crimes de violência doméstica, assault and battery,
Porém, no contexto do VAL, a gente sabe que é bem comum o abusador ir lá chamar a polícia, fazer um fake police report, ou seja, um police report fraudulento, para colocar o cônjuge numa má situação. De acordo com o VAL, o requerimento é você ter um police clearance de cada lugar que você residiu. Então, se você residiu, isso nos últimos 3 anos. Então, se você residiu na Flórida, Massachusetts, New York nos últimos 3 anos, você tem que ter um police clearance de cada estado. Porém, como a gente trabalha muito com VAL, a gente sabe que a imigração aceita o FBI Criminal Background Check como único police clearance, e aí você não precisa pedir um de cada estado, tá? Minha recomendação é sempre pedir o FBI Criminal Background Check. Nesse FBI Criminal Background Check, se você tiver algum crime que aparece lá, vamos supor, suspended license, ou então driving without a driver's license, dirigindo sem carteira, carteira suspensa, todos esses crimes, e esses crimes foram dismissed, você precisa pedir um disposition de cada crime. Então a gente precisa ter um comprovante que aquele problema ele foi resolvido pela corte e que você foi considerado não culpado, foi dismissed, né? Então a gente precisa desse disposition. Agora, além de provar a boa conduta moral, tem que provar o abuso do cônjuge e que esse cônjuge é cidadão americano ou tem green card. Aí você me fala, olha, eu não tive acesso aos documentos dele. Eu saí fugida de casa, ele me expulsou de casa, ou ela me expulsou de casa, porque existe violência doméstica contra homem também. Então, a minha sugestão é, pelo menos em casos, né, em que você não tem como provar que ele é cidadão americano, você vai ver que lá na sua certidão de casamento, lá fala que onde ele nasceu, né? E tem lá que ele é americano. É uma evidência secundária que ele é cidadão americano. Porém, em situações como essa, eu sempre solicito a imigração, porque a imigração pode checar nos próprios records que aquela pessoa é cidadã americana. Então, geralmente, eu faço esse requerimento quando a pessoa realmente não consegue uma cópia de certidão de nascimento ou não tem a documentação do passaporte americano ou a cópia do green card. A gente pode pedir para a própria imigração checar os records. Isso não é um impedimento para você entrar com o processo. Agora, quanto ao abuso, você me fala, eu nunca fiz police report, eu tinha medo da polícia. Ou então, eu tinha medo que algo pior pudesse acontecer. Ou eu não quis chamar o police report para ela é mãe dos meus filhos, mas ela me abusava, ela me agredia fisicamente, porque existe violência doméstica contra o homem. Então, assim, o que eu recomendo em situações como essa é, vamos supor, se você já fez terapia alguma vez na vida, a gente pediu uma carta desse terapeuta. Se você faz uma avaliação psicológica com um psicólogo, você pode pedir, né, que esse psicólogo faça um report para você, para ser uma evidência secundária a qual possa comprovar um abuso psicológico. Cartas de testemunhas, se você tem amigos, colegas, mas cuidado, tá? Muito cuidado. Se você tiver amigos em comum com ele, você pedir uma carta de recomendação e essa pessoa compartilhar com seu cônjuge abusador que você tá entrando com esse processo, às vezes isso pode te colocar em perigo. Então, muito cuidado com quem você vai pedir cartas de suporte, para você não pedir cartas para qualquer pessoa, mas cartas de suporte juramentadas também podem ser utilizadas para provar. Se você tem fotos de qualquer machucado, isso pode ser utilizado, ou então de qualquer agressão, vídeos, né, ou qualquer foto, né, que possa comprovar que você foi uma vítima de violência doméstica, isso pode ser utilizado. Mensagens de texto de WhatsApp, text message, Facebook, Instagram, só fazer um print, isso pode ser utilizado como prova também, tá? Então, existe N maneiras também de provar um abuso. A única questão é, o processo VAWA não é um processo muito rápido, é um processo que pode demorar até 36 meses nesse atual momento, porém é um processo que perdoa se você entrou pelo México, ele automaticamente perdoa a sua entrada sem inspeção. Agora, se você entrou mais de uma vez pelo México, aí você tem uma barreira permanente, o VAWA ele perdoa quando o abuso está conectado com a sua reentrada aqui no país. O VAWA perdoa fraude, misrepresentation, então é um processo humanitário que possibilita perdões para você pegar o seu green card aqui dentro. E mesmo se você tiver uma ordem de deportação, você pode entrar com VAWA, tá? E você sai dessa ordem, depois que o VAWA é aprovado, a gente consegue derrubar a ordem de deportação e pedir o seu green card aqui no país. Eu espero que eu possa ter passado dicas valiosas para vocês. Dê um like aí no meu canal, faça um comentário e entre em contato com o meu escritório se você quiser que eu faça uma avaliação do seu caso. Não importa onde você está, imigração é legislação federal, não é legislação estadual, então a gente trabalha em processo em todos os Estados Unidos, tá bom? Até mais, tchau, tchau!